Livro de Atos, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E semeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, como as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas, disse: Varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo pedisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-o pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acaldama, isto é, campo de sangue. Porque o livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo, e que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado,
de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Esse livro tem 3 divisões, ele é dividido em 3 partes, que dá para nós distinguir, pelo menos 3 partes. Capítulo 1, o Senhor ainda com eles, ressuscitado. Do capítulo 2 até o capítulo 12 é outra divisão, porque até o capítulo 12 o Espírito Santo tinha descido só em cima dos judeus. No capítulo 13, o 11 e o 12 é a transição. Que no 11, Pedro tem que dar explicação por que batizou Cornélio. E também o apóstolo Paulo é chamado no capítulo 9. Então, o 2 até o 13 é uma transição, que nem a gente vem comentando aqui. E no 13 em diante, a gente pode ler o Atos 13. Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que tem chamado. Então, começa uma coisa aqui agora, o ministério de Paulo tinha sido chamado, Paulo agora vai começar a obra entre os gentios. Então, capítulo 1, o Senhor com eles, do 2 ao 12, ainda era ministério, eles ainda iam no templo, né, como nós vamos ver aqui, do decorrer desse livro. E no capítulo 13 em diante, começa o ministério do apóstolo Paulo, efetivamente enviado pelo Espírito Santo, como nós lemos ali no versículo 2. Esse livro também ele está conectado com o livro de Lucas. Cremos que foi o mesmo autor. Lucas capítulo 1, versículo 1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então Lucas escreveu esse livro para esse homem que era o Teófilo, e agora no nosso livro que nós estamos estudando, ele cita, versículo 1: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E aí agora ele vai a segunda parte, então é uma continuação lá do... O último capítulo de Lucas, ele está conectado com esse primeiro capítulo aqui, que nós estamos lendo hoje. Uma coisa interessante, podemos abrir em Lucas capítulo 24. Lucas 24, 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito, na lei de Moisés e nos profetas, e nos salmos. Versículo 45 que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vossas testemunhas. Então, eles não tinham o Espírito Santo ainda. O Senhor teve que abrir o entendimento deles, para eles compreenderem as Escrituras. E a gente pode notar isso aqui nesse capítulo, vendo a forma que Pedro está agindo aqui. Porque lá em Mateus 16, quando o Senhor falou que convinha que ele fosse a Jerusalém morrer, Pedro disse que não. E agora Pedro está citando as Escrituras. Ele vai buscar lá no Salmo para Pedro se levanta. Quer ver? Versículo 15.
Atos 1, versículo 15. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse da boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Então nós vemos aqui o exercício de Pedro, né, evidente aqui. Há alguns dias atrás ele tinha negado o Senhor 3 vezes. E ele tinha dito que não ia negar. Quando o Senhor contou que ele ia para Jerusalém, ele disse que não. E agora Pedro está citando as Escrituras, que convinha que se cumprisse a Escritura. Então o exercício de Pedro já estava bem diferente aqui. E o detalhe é que o Senhor lá em Lucas abriu o entendimento deles, porque eles não tinham o Espírito Santo. Por isso que Pedro está agora capacitado a entender e compreender as Escrituras. Esse capítulo aqui está tão conectado com Lucas. Vamos abrir de novo em Lucas 24. Lucas 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 daqueles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. Até que tá bom. Apenas os discípulos viram o Senhor Jesus ressuscitado. A última vez que o mundo viu Jesus foi na cruz. Ressuscitado foram apenas os discípulos. E aqui, esses 2 aqui, o Senhor apareceu para eles e eles não reconheceram o Senhor ressuscitado. O Senhor falou com eles e conversou com eles, e só quando o Senhor se coloca lá no meio deles que eles viram que era o Senhor. Então, é uma nova forma. E no nosso capítulo fala que o Senhor andou 40 dias, no versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Então, o Senhor deu instruções, depois de ressuscitado, para esses irmãos aqui. E o mundo não viu ele. O mundo não viu o Senhor ressuscitado. Mas os que eram seus viram. Ele se apresentou para os que eram seus. Deu entendimento para eles entenderem as Escrituras também, como nós lemos lá em Lucas. E as instruções que ele deu para Paulo também foi depois da ressurreição. Uma coisa interessante também que, apesar dos judeus terem rejeitado o Senhor como Messias, como rei deles, agora eles vão ter outra oportunidade de conhecer o Senhor como Senhor e Salvador. O Senhor vai se apresentar de novo agora para eles como Senhor e Salvador. Isso nós vamos ver mais adiante ali no discurso de Pedro, em Atos 2. Mas mais uma chance que eles vão ter. Apesar de tudo que eles fizeram, da rejeição. Tem que falar do tempo que o Senhor veio, né? Ressuscitado, e apareceu para alguns. Não fala com os apóstolos, né? O Senhor, na verdade, ele se mostrou para quem ele quis, né? Em seguida que ele ressuscita, lá em Mateus, ele relata que ele, Marta e Maria Madalena, né? Marta foi ao sepulcro e o Senhor se apresentou a elas e disse: anunciar aos irmãos, no versículo 9 ali, diz que Jesus sai ao encontro dizendo, isso Mateus 28, 9, mas Jesus sai ao encontro dizendo: eu vos salvo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E Jesus disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Então lá ele apareceu para elas e disse que se mostraria para eles também, né? Então ele se mostrou para quem ele quis, né? No tempo que ele quis, né? E seguiu dando instruções, como diz
nosso versículo 2 aqui. Né? Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então Jesus seguiu dando, como o irmão bem citou, seguiu dando as coordenadas, né, de como prosseguissem, até dar a ordem que eles ficassem em Jerusalém, onde também tinha a outra promessa, né, que aí a gente pode ver a promessa que ele segue falando, que na verdade João batizou com água, mas vocês batizaram com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aqui temos o Pentecoste depois, né? Onde o Espírito desce com promessa. Com promessa vem o Espírito Santo e batiza eles, né? No Espírito. Um batismo só, no Espírito. Então ele dá as coordenadas e dá a primeira ordem já ali, né? Fiquem em Jerusalém até que se cumpra a próxima promessa, que é o batismo do Espírito Santo. A gente fala de promessa, né? E dá pra gente lembrar que quando tu promete uma coisa, o Senhor ele fez a promessa, Deus faz a promessa e ele cumpre. Então a Bíblia do início ao fim era proposta em promessas e o Senhor vem todas cumprindo, né? Desde lá do Gênesis ao Apocalipse ele vai cumprir todas as promessas, né? Não, nenhuma vírgula vai deixar de se cumprir desse texto bíblico para nós. Interessante é prestar atenção quando se faz uma promessa, tu só pode cumprir ela uma vez, tu cumpre ela. Tu faz uma promessa, é um cumprimento só. Então, o que se confunde muito hoje na religiosidade e dentro desse círculo de religião que se criou humanamente, é que as más doutrinas ensinam que as promessas se cumprem mais de uma vez, né? Que o Espírito vai vir novamente. Então ele já veio, a promessa já se cumpriu. Tem promessas, as promessas do Senhor se cumprem. Então se ele prometeu, é como tu prometer um brinquedo para um filho, por exemplo, né? Meu filho vai fazer aniversário, o pai vai te dar um carrinho. Depois que deu o carrinho, cumpriu a promessa, já está dado. Então o Senhor cumpriu a promessa do Espírito Santo aqui. Ele já veio e já está aqui. Assim como ele disse que estaria aqui até o dia que ele voltasse, né? Depois iremos todos para a glória com o Senhor. Então a promessa já se cumpriu lá. De o Espírito vir e batizar, claro, já como todos nós sabemos, a igreja, né? Formar a igreja através do batismo lá, veio batizar a igreja, né? Formando a igreja através do batismo, né? Anunciando essa promessa. No batismo das águas que trata aqui, né, que João batizou com água, fica, tipo, hoje a gente diz que seja batizado em nome do Senhor, né, em nome de Cristo. A dúvida que gerou foi se João Batista falava algo ao batizar a pessoa. Atos 18, 25. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. 24. 18, 24. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Tem outra passagem para nós ler? Atos 19. É aqui, é logo embaixo. 19. Atos 19. E sucedeu que, quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós ainda nem ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em quem sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João.
Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após dele havia de vir, isto é, e em Jesus Cristo. Versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, o batismo de João era outro batismo, outro aspecto. Arrependei-vos que é chegado o reino. Eles eram batizados ao arrependimento do que eles estavam fazendo, porque o Messias estava chegando e eles estavam andando em erro. Tanto que os fariseus, os saduceus, veem João lá, e João, hipócritas, raça de víboras, né? Claro. Criticava eles. Então eles o batismo de João era o batismo de arrependimento, como o irmão citou. É outra coisa. No nosso capítulo, o Senhor faz menção do batismo de João, conectando com o batismo do Espírito Santo. Porque o que aconteceu quando o Senhor Jesus apareceu para João? Lá, foi ser batizado. Jesus foi batizado. Jesus foi batizado, e o que aconteceu quando foi batizado? João queria ser batizado por Jesus. Ele fala que convinha que ele fosse, mas depois do batismo de... A pomba desceu. É por isso que o Senhor está fazendo menção aqui. Aí, o batismo de João. O batismo de João Batista? Sim. Ó, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água. Claro. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Quando o Senhor foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele. Por isso que está fazendo menção agora que a obra já foi consumada, que a redenção já foi feita pelo sangue, Claro. Nós fomos capacitados a ser habitados pelo Espírito Santo. Por isso que ele faz menção lá. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eu estava justamente em Mateus lá procurando, porque o João Batista faz referência também, que uns seriam batizados com o Espírito Santo e outros com fogo. Sim. João Batista faz referência ao batizado do Espírito Santo também. E que o irmão citou a confusão. Hoje é confundido muito isso. Pedindo fogo. Baseado aqui no 19, justamente. Irmãos pedindo fogo. Mas porque João explica lá que ia ser juízo. Vamos a Mateus. Vamos ler a passagem. Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista fazendo menção ao batismo do Espírito Santo. E eu em verdade vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. 12. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira. Recolherá o celeiro, no celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Então João Batista faz menção a dois eventos aqui. Esse que nós estamos, vai ser no capítulo 2 de Atos, a descida do Espírito Santo, e o juízo depois, que ele fala em fogo. Porque fogo que fala não é fogo no batismo. Remete-se ao juízo. Fogo na Bíblia sempre faz menção a juízo. Já juízo. Sempre faz menção a juízo, fogo. Em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, 2, versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um de eles. Como que de fogo? Não era fogo. Como que de fogo? Aqui nos fala também um pouco que só somos capacitados a receber o Espírito Santo porque a obra já foi consumada. Porque o Espírito Santo não habitava antes no crente, era sobre. Então, como a obra já foi consumada, o valor já foi depositado do resgate, porque senão nós seríamos consumidos pela habitação do Espírito Santo. Então, como fogo faz menção ainda, porque nós sabemos que é uma batalha contínua. O Espírito milita contra a carne.
até a volta do Senhor, até o nosso corpo ser redimido, essa batalha não vai cessar, né? O espírito contra a carne. Até o Darby faz uma menção que quando nós formos redimidos nosso corpo, aí nós vamos estar livres do que nos impede hoje na adoração. O Espírito Santo vai ter completa liberdade em nós, porque hoje a carne limita o Espírito Santo em nós, mas na redenção nós vamos estar com o corpo glorificado e aí a adoração vai ser plena. O Espírito Santo vai ter plena, né? Nós vamos estar impedidos pela carne, que hoje ainda nós somos impedidos pela carne, muitas vezes. No versículo 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Essa pergunta aqui, ela é pertinente. Porque a profecia, lá em Daniel 9, nós podemos ver, porque agora eles estavam com o entendimento das Escrituras. O Senhor tinha abrido o entendimento deles em Lucas. Claro. E eles estavam sabendo que, mas a profecia está falando que uma coisa lá, que nós vamos ver agora. Daniel capítulo, acho que é o 9. Daniel 9, versículo 24. Essa profecia aqui, ela é uma das chaves para poder entender o contexto todo das dispensações. Para ter entendimento, para a Bíblia toda fazer um sentido e não se ficar contraditória, o entendimento dessa passagem ela é muito importante. Daniel 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, profeticamente, eles sabiam, no versículo 26, e depois das 72 semanas será tirado o Messias e não será mais. Então eles sabiam que eles tinham visto a crucificação do Senhor, a morte, a ressurreição. Para eles ia entrar a tribulação, as 7 semanas que faltavam da profecia, e depois entrar o milênio. Por isso que eles perguntam isso. Profeticamente, e era isso que ia acontecer. Versículo 6 de Atos 1. Aqueles, pois, que haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás todo esse tempo o reino de Israel? Versículo 7. E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles não sabiam ainda, porque nem em Atos 2, quando desceu o Espírito Santo, eles não sabiam o que Deus ia fazer. Deus estava colocando de lado os judeus em relação ao judaísmo, dando uma chance para eles conhecer agora Jesus como Senhor e Salvador. Já tinham rejeitado como Messias, e as profecias estavam pausadas, uma pausa profética. Abriu-se agora a graça, um tempo que é diferente, que o Espírito Santo ia ensinar eles. O Espírito Santo ia ensinar eles como é que ia ser essa nova dispensação. Lá em João ele fala,
E eu enviarei o Consolador e ele vos... Agora vocês não podem entender o que tem para falar. E eu enviarei o Consolador e ele vai vos dar instruções. E foi o que aconteceu. Mas a pergunta deles era pertinente, porque a profecia dizia que o que ia acontecer. E eles sabiam, né, o que ia acontecer por causa da profecia. E ele cita que seriam testemunhas, não no sentido judaico, no sentido novo agora, que o Espírito Santo vai mostrar agora no decorrer do livro de Atos, mais intensamente com a chamada de Paulo, com o ministério do apóstolo Paulo, né, que ele vai trazer como é que vai ser essa nova coisa que está se iniciando, a dispensação da graça. Também uma característica dessa dispensação da graça, que ela é toda baseada na ressurreição do Senhor. A última visão que os discípulos foi o Senhor ressuscitado ascendendo aos céus. Foi a última coisa que eles viram. No versículo 9. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas. Em uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com eles os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus entre vós vos foi recebido em cima no céu. Há de vir assim, como para o céu o viste ver. Essa menção aqui não é do arrebatamento. Tem várias coisas que nos auxiliam para entender. Primeiro, anjos falando com eles. É a primeira coisa. A palavra fala que a lei foi dada por anjos. Era um ministério judaico ainda. Anjos falando com... Porque depois, eu acho que é a última vez que nós vamos ver anjos falando com alguém aqui. Depois foi sonho que Cornélio teve, né? Então foi uma comunicação de anjos. E não tinha gentil aqui. Só tinha judeu. Ó. Varões galileus. Eram os apóstolos que estavam... Eram as pessoas que estavam esperando ali essa promessa do Espírito Santo. Então, essa vinda aqui que os anjos estão falando, essa aqui vai ser a vinda que eles perguntaram. Lá, ó. Porque todo o contexto está na pergunta deles. Claro. Quando voltarás para restaurar o teu reino? Os anjos vão dizer. Essa vinda aqui vai ser no final da tribulação, que o Senhor vai vir para o remanescente judeu, e que aí sim que vão ser restauradas as coisas. Claro. Nessa vinda aqui, que está conectado com a pergunta deles, do versículo 6. Então, ó, outra coisa, ó, a segunda metade do versículo, ó, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir, assim como para o céu o vistes vir. Então, como eles viram ele subindo, vai ser vista a vinda do Senhor para eles. Diferente do arrebatamento, que vai ser nos ares, só vai ser que nem o Senhor apareceu só para os seus discípulos. Só os salvos vão ver. O mundo não vai perceber o arrebatamento. Então tem distinções das vindas. Aqui fala da vinda para os judeus, que foi a pergunta deles lá: quando restaurarás o reino? A Israel. O reino a Israel, lá na pergunta, no versículo 6. Porque eles estavam oprimidos pelos romanos ali. Eles estavam oprimidos, eles estavam sendo escravos de Roma. Então, para eles... Era mais uma visão terrena. Isso, e é uma coisa que estava incomodando eles, né? Se nós estamos com uma doença, nós vamos orar em relação àquilo, né? Porque como Paulo orou pelo espinho da carne. É uma coisa que está nos incomodando. Imagina, eles estavam invadidos pelo inimigo. Então, eles estavam angustiosos de saber quando que ia ser restaurada a coisa. Porque até para pregar o evangelho estava ruim. Como a gente vai ver no decorrer dos livros aqui, perseguições houve e espolhamento de quem cria. Então, para eles, a gente sempre se preocupa com as coisas que estão nos afetando a nós diretamente, né? E eles estavam sendo afetados diretamente por Roma.